gente vai convocar mais de 80% de jogadores que trabalham na Europa, nos campeonatos em que o Carlo Ancelotti trabalha ou já trabalhou. Então, sinceramente, esse para mim não é um problema. Estamos falando, só para repetir muito rapidamente, de um treinador que tem uma relação maravilhosa com os jogadores brasileiros. Talvez a gente não ache um que tenha uma relação tão boa no mundo com jogadores brasileiros historicamente, desde os tempos de jogador, nos tempos de treinador no começo da sua carreira, nos tempos de treinador agora, que tem uma relação maravilhosa com vários jogadores desta seleção brasileira, que é o maior vencedor da história da Champions League, que talvez seja o campeonato que mais se assemelha à Copa do Mundo no planeta, feito por seleções multinacionais, né? E que é o único técnico a ter vencido todas as 5 grandes ligas da Europa. O maior vencedor da história do Real Madrid. Sinceramente, eu acho que não tem muito o que discutir. Vejam só, atenção para essa frase, foi um grande acerto da CBF. Olha só, hein? Pois é. Não é normal, mas aconteceu agora, talvez até como uma maneira de defesa para que o Edinaldo consiga se manter no cargo, mas como eu já disse aqui, este assunto mais espinhoso sobre permanência ou não no cargo, do porquê do anúncio tão antecipado, eu deixo para ele, Pedro Ivo. Já falaremos sobre isso, Pedro. E tem um amigo como o Jean, não precisa. Eu fiz todos os elogios possíveis a você. Inclusive ontem parabenizou, né? Porque, afinal de contas... Estava estranhando aquele elogio. Vou repetir então, para ele não dizer que eu sou... Né? Foi o cara que quando o Brasil todo estava dizendo que CBF desiste de Carlo Ancelotti, ele manteve que o Carlo Ancelotti ainda poderia ser o técnico da seleção. Então pronto, tá feito o elogio, mas daqui a pouco você vem com muito tema espinhoso. É muito confete, não muito sou confete, bom, Pedrão. Trato isso na terapia, não sou bom de receber isso. Elogios, aí você tem uma dificuldade, né? Você fica Vamos falar de Ancelotti, né? não de Eu pensei em te elogiar um pouquinho mais agora. Não, vamos falar de Ancelotti, então vamos falar do Ancelotti, antes dessa história, a relação com o Edinaldo e tal, a parte política, bastidores. Antes de chegar nisso, vamos entrar na questão Ancelotti. Ancelotti, o perfil, o jeito de trabalhar, como ele entende futebol, casa direitinho com o que a seleção precisa? William, boa noite a você, Vitor, Jean, o fã do esporte com a gente. Eu acho que, antes de qualquer coisa, vale pontuar que o Ancelotti não está sendo contratado por conta do estilo de trabalho dele. O Ancelotti não está sendo contratado porque se enxergou no Ancelotti um perfil que casa muito bem com um perfil de jogadores da seleção. Então se debruçou numa mesa durante dias e dias na CBF e falou, achamos o perfil. Não é por isso. Não é por isso. Como não foi a ideia de ter o Ramon depois da Copa, como não foi o Diniz, como não foi o Dorival, como não será o Ancelotti. Pode dar certo na Copa do Mundo? Pode. O Birne, inclusive, sempre defende a tese que em 7 jogos... Você pode errar tudo durante 3 anos e 10 meses, em 7 jogos vai poder acontecer. Você pode ter um ciclo, sabe, que beira a perfeição, muito elogiado, chegar badaladíssimo numa Copa, como foi o Brasil no Catar, e a coisa não acontecer porque não teve talvez uma maturidade de controlar uma vitória numa prorrogação. Isso tudo pode acontecer dentro de uma Copa do Mundo. Isso tudo pode levar o Brasil ao título com o Ancelotti, que domina, como o Jean bem disse, um campeonato com certas especificações. Agora, sentar e falar que o Ancelotti foi escolhido para comandar a seleção brasileira porque ele, sabe, se encaixa no perfil do grupo, se encaixa no perfil de jogadores que hoje despontam como os principais, não, isso não aconteceu. Aí, só para relembrar, o Ramon estava praticamente demitido da CBF. Aí, do nada, ele cai na seleção principal. O Fernando Diniz, por ser o então campeão da Libertadores, é contratado para ser um interino. Ou seja, planejamento nenhum. Porque o Diniz é um cara que demanda tempo, mas ele chega para resolver a curto prazo, não ia ter tempo para treinar, também não ia ser o treinador para continuar o trabalho. Depois ele até dá entrevista que talvez não tinha que ter aceitado, que ele não conseguia focar na seleção. O Dorival Júnior é contratado num cenário muito semelhante ao do Ancelotti. E por que semelhante? Porque o Edinaldo, ele volta ao poder através de uma liminar, ele estava afastado no final de 23, início de 24, e quando ele volta, ele verbaliza para pessoas próximas, eu preciso de um fato novo. Então ele pega o telefone, demite o Diniz, e pega o telefone e liga para o Casares, para pedir autorização para ir no Dorival. Por que o Dorival? Porque era o fato novo, porque era o então treinador, né, da moda, vamos dizer assim. Então, cara que venceu o badalado Flamengo com um elenco como o de São Paulo, na época ali inferior. Então, o campeão Dorival, que tinha vencido pelo Flamengo, venceu pelo São Paulo, era o técnico do momento. Então, se contrata pelo fato novo. E o Ancelotti também pelo fato novo. A gente vai chegar lá que o Jean
já antecipou e, de fato, a CBF corre para o anúncio pelo fato novo. Então, tem muito pouco a ver, sabe, na minha interpretação do que a gente acompanha, com se encaixar no perfil. É um cara... Acho que é chover no molhado. Tem muito pouco a ver com futebol. Exatamente. A ideia de chover no molhado, o Ancelotti não precisa, sabe, dentro da nossa... Ele precisa do nosso referente do tamanho dele no futebol. É um cara que a gente não precisa falar. Ele vai olhar, assim, os jogadores de cima para baixo, ou pelo menos de igual para igual, que acho que é algo que faltou durante muito tempo na seleção. É um cara que não vai se curvar a capricho de jogadores, dirigentes, sabe, outros interesses. É um cara que tem tamanho para falar o que acha e o que não acha dentro do ambiente de seleção brasileira. É um cara que não vai se intimidar com um agasalho de técnico da seleção brasileira. Isso tudo é muito bom. E é um cara capaz de, sim, de tornar esse grupo vencedor, porque o futebol tem dessas. Agora, a escolha não foi técnica. A escolha foi... Que nome poderia ser maior que Ancelotti para blindar o Edinaldo? Difícil, hein? Porque Guardiola, as outras opções... Klopp, Mourinho, acho que a gente não sairia muito dessa lista. Entre as outras opções, Porque era o que Jorge se Jesus e buscava. Abel. Então, falar para mim que o Edinaldo, inclusive, hoje, quando ele solta um vídeo, para passar para o Birne, quando ele solta um vídeo dizendo que hoje se inicia o ciclo para a Copa de 26, eu acho que mata o assunto. Realmente. A gente está falando em 12 de maio. Por que tão rápido? Falta um mês, falta um ano e um mês para a estreia do Brasil na Copa, confirma a classificação. E hoje se inicia o ciclo, e no afã ali, o Edinaldo, ciclo, sabe? Ele balançava, algo que não é muito comum nos vídeos dele, ele balançava para um lado para o outro, ele lia o texto, algo que também não é. Então, uma coisa tudo muito no improviso, na pressa, no fazer. Ele fala que hoje se inicia o ciclo para 2026, talvez com algum atraso, né? Penso eu. Com o maior treinador da história, e eu discordo, não é nem o maior treinador da história, nem o maior treinador que já vai ter comandado a seleção brasileira. E que ele termina com um agora vamos, assim, né? Ele agora vamos, algo que não é nem do feitio dele. Trazendo isso não é para ridicularizar o debochar, porque não é do feitio do Edinaldo. Edinaldo é um cara de poucas palavras, direto, parado, quase sempre com a mão assim, sem muita risada, e não tem muito de gestos, de vamos, de ufanismo. E hoje ele tentou apelar para o que podia, porque sim, o Ancelotti talvez seja a última carta de salvação dele. Bom, você já falou várias vezes, o Pedro Ivo lembrou que em 7 jogos... No momento do futebol ali, as coisas se resolvem dentro de uma competição de mata-mata. Mas eu te pergunto, olhando o Ancelotti hoje, começou o ciclo, vamos lá. Tá. Uma escala de 0 a 10, qual a tua expectativa para dar certo? Bom, primeiro, boa noite a você, William, o Pedro, o Jean, os fãs e as fãs do esporte. Eu acho que a expectativa deve ser positiva. Não sei se 0 a 10 é difícil mensurar. Deve ser ou é? Não, acho que Você deve tá com uma esperança ou você acha? Vou falar um pouco só do jogo, do futebol, de campo, que é a especialidade do Ancelotti. Eu acho que ele tem diversos requisitos que são necessários para uma Copa do Mundo. Primeiro, capacidade de adaptação de ideias de jogo, mesmo com pouco tempo para treinar. Por exemplo, o Real Madrid, que foi o time que mais venceu a Liga dos Campeões nos últimos tempos, com ele, inclusive, nunca teve o melhor futebol da Europa nessas temporadas. O City, e atropelou o City. E tirou o City, tirou o Bayern, e quando o PSG parou, conseguiu uma virada épica. Mas ele sabia usar os grandes jogadores e ele sabia a hora de falar para o Real Madrid marcar alto, a hora do Real Madrid segurar a bola e a hora do Real Madrid usar contra-ataque. O Ancelotti tem uma leitura de circunstâncias que vem da experiência e da capacidade do técnico muito acima da média. O Ancelotti tem tamanho para tirar qualquer jogador que ele quiser da seleção, ainda mais chegando como salvador da seleção e do presidente da CBF. O Edinaldo, o Ancelotti... Aí eu tenho uma dúvida. Se você falar quem vai sentir uma Copa do Mundo... E por sentir uma Copa do Mundo pode demorar um pouco a mais... uma decisão que não demoraria em clube, ou pode se perder pela pressão. O Ancelotti é um cara que tem toda a rodagem para lidar muito bem com isso, mas ele nunca viveu isso. Nunca foi uma Copa como técnico. E mais do que isso. Ele foi auxiliar em 94, eu acho. Mas da seleção brasileira. Não, sim, perfeito. Aí tem uma coisa que eu acho que tem muito a ver com o esporte, porque eu vi todos esses meses as pessoas discutindo sobre... por que o Edinaldo, por que o Ancelotti viria, por que o Ancelotti não viria, por que contratar o Ancelotti, por que não contratar o Ancelotti? E muita gente ficou cética, porque o Ancelotti era o técnico do Real Madrid. Muita gente acha que é só uma questão financeira.
E eu acredito que esse senhor, que deve ter o vício de competir, porque largar o vício de competir, a adrenalina da competição não é uma coisa muito simples, é uma coisa que tem que ser feita, acho que eu até gradativamente, sem não ter um choque, deve ter se interessado muito pelo estímulo dessa coisa diferente que é dirigir a maior seleção da história do futebol, num momento difícil, no maior campeonato do futebol. Se o Ancelotti vencer a Copa do Mundo pela seleção brasileira, ele será, de maneira indiscutível, o maior técnico da história, mesmo não sendo o melhor técnico da história. Então eu acho que a questão esportiva o motivou. Aí o Jean já falou tudo, ele conhece os jogadores, ele trabalhou com boa parte dos jogadores que devem atuar como titulares. Tem uma coisa que ninguém está falando, vale lembrar, ele é próximo do Tite. E o Tite tomou um chute no gol na última Copa do Mundo contra as seleções europeias em 3 jogos, num erro de posicionamento do jogador que ele não queria que fizesse aquele movimento. O Tite vai ao Ancelotti para saber como melhor utilizar o Vini. Ou seja, você tem um pouco de legado de um bom trabalho, gostem ou não as pessoas, do que o Tite fez na seleção brasileira. Você tem a informação de um cara que ele confia, você tem um cara que trabalhou com os jogadores mais decisivos do Brasil ultimamente, com exceção ao Rafinha, em clube. Você tem tudo. Experiência, adaptação, tudo. Se vai dar certo ou não, até porque o dar certo ou não no Brasil ganhar a Copa, exatamente. O trabalho do Tite até a estreia da Copa de 22 era considerado quase todos como algo que vinha dando certo. Sim. Então, e não tem dúvida disso, sim, né? É relativo. Porque se não era um ganhar trabalho que dava certo. certo. Então, assim, se dá certo ou não dá certo é ser campeão ou não ser campeão, óbvio que a chance de não dar certo é muito maior do que de dar certo, porque você tem outras 47 seleções e dessas 47, várias hoje são melhores do que a seleção brasileira. Você pode, por exemplo, perder um jogo da Arábia Saudita na Copa do Mundo, mesmo com um pênalti inventado a seu favor, né? Um pênalti errado a seu favor, ganhar 2 decisões por pênalti, tendo enorme vantagem contra as seleções. E isso virou certo. E foi campeão do mundo. Eu assim acho funciona. E de maneira geral, com a seleção brasileira, a avaliação vai ser essa mesmo. Ganhou ou não ganhou. Agora, aqui é o nome ideal, na minha visão. Acho que assim, não tem muita discussão por todos os atributos que a gente já falou. Eu acho que até quando o Birner fala, mas ele não viveu o que viveu uma Copa do Mundo. Claro, porque os maiores técnicos do mundo não vivem a Copa do Mundo. Ele será o maior técnico da Copa do Mundo. Ele é sem dúvida nenhuma. O Brasil passa a ter o maior técnico na próxima Copa do Mundo, porque não existe nenhum nome ali que você possa comparar com o tamanho do Ancelotti. E o Brasil contrata isso também, né, Jean? Eu acho. O Brasil também contrata isso. Acho que aí é o que você muito falou. Bom, é muito o Brasil... bom ter esse peso. Claro. Não é o Edinaldo que vai ser interpelado pela imprensa internacional. Sabe? Então, isso também está no pacote. É um bom ponto. Talvez seja o maior nome entre os 48. Então, assim, não ter vivido a Copa do Mundo não me parece que seja um problema a partir do momento que os maiores técnicos do planeta, eles não vivem a Copa do Mundo. E o Ancelotti, obviamente, está indo para uma Copa do Mundo por escolha dele, por opção, porque se ele quisesse continuar dirigindo os maiores clubes do futebol europeu, ou ganhar ainda mais dinheiro, e o salário não é pequeno, mas ainda mais dinheiro indo trabalhar na Arábia Saudita, ele poderia. Então, acho que tem a ver com o que o Birner falou, esse desejo de competir na maior competição do futebol mundial, com o melhor time que ele poderia ter nas mãos, do ponto de vista de potencial, estou dizendo, para eventualmente ganhar a Copa do Mundo. Eu digo melhor, não, é porque a França não tem, por exemplo, uma perspectiva nesse momento de trocar de treinador. Sim. Assim como a Inglaterra não tem nesse momento. A Argentina que está... E acho até que é discutível. Hoje a Argentina tem um elenco muito melhor que o elenco do Brasil. Não. A Argentina tem um time muito melhor do que o time do Brasil. E o Ancelotti foi, entre outras coisas, o cara que fez o melhor jogador do Brasil atualmente. Eu estou deixando o Neymar de fora, porque o Neymar não tem jogado futebol há 2 anos. Depois a gente fala do Neymar. Mas, assim, foi ele quem fez o Vinícius Júnior começar a jogar o que o Vinícius Júnior jogou para ser eleito o melhor do planeta. Então, assim, também cresce essa esperança de que, com o Ancelotti, a gente veja na seleção brasileira, não só o Vinícius, mas o Rodrigo, o Rafinha, os outros jogadores renderem na seleção o que eles rendem nos seus clubes. Até porque a pressão dos jogadores na Copa do Mundo vai ser muito maior do que a pressão com a qual eles estão acostumados no dia a dia em seus clubes. E é o que os clubes têm muita pressão. A atuação do Vinícius Júnior, por exemplo, na última Copa do Mundo, contra a Croácia,
Tite tira, não, dá para entender. Ele apagou em algum momento, ele parou de acompanhar o lateral direito da Croácia. Tanto que quando ele sai, o Brasil toma conta do meio-campo do jogo, faz 1-0, né? E estava caminhando a classificação se não fosse o erro da movimentação do Fred. Né? Que os próprios jogadores em campo diziam, não faça isso. O que você vai fazer lá? Tem as imagens para quem quiser ver. Eu espero que o Vini Júnior reaja de uma maneira diferente nessa Copa do Mundo. Mas ninguém melhor que o Ancelotti pode ajudá-lo nisso. E isso com outros jogadores também, porque ele conhece o jogador e conhece o ser humano ali, sabe? Tem um detalhe que a gente conversou... Só uma coisa, se tiver uma diferença entre a reação do Vini Júnior no Madrid, na decisão e no Copa do Mundo... Mas esse é meu ponto. A gente batendo às vezes papo, conversando com jogadores, ou com gente muito próxima a jogadores, ou jogadores próximos assim, eles quase sempre pontuam que, apesar de gostarem muito do ambiente da seleção brasileira quando lá estão, eles sentem falta de algo que muitas vezes eles têm no clube, que é um respaldo, que é um entendimento. Às vezes a coisa fica meio solta na seleção, porque e dá para compreender. O Diniz chegou, a seleção era muito nova para ele. O Dorival chegou, o Dorival nunca trabalhou fora do Brasil, nunca trabalhou em algo tão grande quanto um jogo, querendo ou não, de um Brasil e Argentina, que ele toma 4 no Monumental. O Ramon, coitado, o Ramon nem técnico de time de seleção profissional era. Então, tem uma coisa que fica meio ali, que é a ausência de referência no espaço, no ambiente seleção. A ausência de respaldo, a ausência de alguém. E muitas vezes o que se ouve também, que se ouvia, é que o Vini carregava uma pressão de que ele tinha que ser essa referência do grupo. Para além do treinador, para além do dirigente, para além do companheiro, para além de um Neymar que não lá estava. E acho que hoje, não é que o Ancelotti tem que ser pai, não é isso. Mas tem um Ancelotti ali, entendeu? Certo ou errado, tem um Ancelotti para tomar decisão, para bancar, para brigar, para falar numa coletiva, para responder alguma coisa. Isso é algo que a gente sempre ouviu, que faltava uma referência, algo ali que se ouvia muito, que o Tite foi para alguns em período de seleção, o Neymar, gostem ou não, foi para outros.